Palavra do Senhor. Todos estão aí, eu aguardo se tiver alguém ainda mais procurando. Quase todos já conhecem essa palavra, né? Diz assim, olha, fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo ou o obreiro seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordial, inimigo de contendas e não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois, se alguém não governa bem a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço de Satanás. Semelhantemente, versículo 8, quanto aos diáconos é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam esses primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiel em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a sua própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém? Feche os seus olhos por um segundo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo pela Tua palavra. Senhor, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade de estar na Tua casa, Senhor, nessa quarta-feira, Senhor. E nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha aquecer os nossos corações nessa noite. Espírito Santo, fala conosco, Senhor, nos ensina, Senhor, com amor, nos ensina, Senhor, nos corrigindo, nos exortando, ó Pai, de acordo com o que for a sua vontade. Meu Deus, a Tua palavra ela é viva e eficaz e que ela possa nessa noite falar nos nossos corações, assim eu oro, em nome de Jesus, amém. Quem já conhecia essa palavra? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero começar hoje falando com vocês um pouco sobre o nosso desejo de fazer as coisas para Deus, né? Nós temos o costume e o hábito e a vontade de fazer algo para Deus. Quem aqui não quer fazer algo para Deus? Todos nós queremos, na verdade. E por mais que essa palavra que eu li a princípio aqui, ela vai um pouco mais para a questão de obreiros, mas daqui a pouco você vai entender o porquê que eu comecei com ela. A questão é que nós precisamos observar os preceitos do Senhor, porque nós queremos, na verdade, fazer, mas o nosso chamado primeiro não é para fazer, o nosso chamado é para ser. Cadê os irmãos da Bethesda aí? O nosso chamado é para ser. Então, do ponto de vista de Deus, é mais importante que você seja do que você faça. Só que nós queremos fazer, mas Deus quer que você seja, porque o objetivo do Senhor é que quando você se torna, quando você passa a ser, você alcança graça do Senhor. E a nossa salvação, na realidade, ela está mais baseada naquilo que eu sou do que naquilo que eu faço. A Bíblia diz que muitos chegarão naquele dia e falarão assim: Senhor, em Teu nome eu expulsei demônios, eu fiz grandes obras. Todavia, o Senhor vai falar com ele assim: olha, afasta de mim porque eu não te conheço. Então, essa é uma palavra que o pastor Nel sempre traz para nós. É importante a gente frisar isso aqui, irmãos. É mais importante ser do que fazer. E nesse capítulo que eu li para você, fala sobre o bispo, fala sobre os diáconos, mas isso aqui, toda a palavra do Senhor, ela serve para ensinamento, serve para todos nós. Então você vai encontrar aqui várias coisas que está falando: seja irrepreensível, seja esposo de uma mulher só, seja temperante, seja sóbrio, modesto, hospitaleiro. Então, você vai observar tantas coisas que nós precisamos ser.
antes que nós possamos fazer. Isso é interessante porque toda vez que você fala para a pessoa, sei lá, toda vez que você quando você alcança esse lugar aí, que você não, pode só parar. Quando você alcança esse lugar, o Espírito Santo, que é o pastor da obra, o Espírito Santo, que é quem o Senhor Jesus confiou a obra dele. Veja que Deus não permitiu os apóstolos começarem a igreja antes que o Espírito Santo descesse. Porque o Espírito Santo, ele trouxe um revestimento, e o verdadeiro pastor da igreja é Jesus Cristo, através do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele sabe que você ele sabe aonde tem algo que precisa ser feito. Aí ele vai colocar quem para fazer? Você que agora é. O grande problema que nós enfrentamos é querer fazer antes de ser. E isso acaba trazendo muitas consequências. Por quê? Para fazer as coisas para Deus requer uma qualificação. E aqui eu coloquei hoje qualificado, e eu coloquei esse des aqui também. Então você observa aqui assim, como se essa palavra pudesse, você pode estar desqualificado, ou você pode estar qualificado para fazer a obra do Senhor, ou para fazer, e eu não quero levar para uma questão mais de reunião de obreiros, mas de um modo geral, para você fazer algo para Deus. Entende? Nós queremos entregar algo para o Senhor, nós queremos construir algo para o Senhor, mas eu preciso entender que eu preciso ser primeiro, para depois eu fazer algo para o Senhor. Por quê? Porque Deus tem preceitos, Deus tem princípios. E quando Deus olha para mim, eu sempre gosto de mencionar isso, Deus não está olhando a minha aparência, Deus não está olhando como eu pareço, como eu me vesti hoje, a calça que eu coloquei, o sapato que eu estou usando. Deus, ele não está olhando a minha aparência. Deus fala para a pessoa do seu lado, ele não age, Deus não se move por aparência. Se Deus se movesse por aparência, ele iria consagrar o irmão de Davi. Mas Deus falou: Samuel, Samuel. Irmão, dá para você parar para pensar um pouco nisso aqui? Samuel era um obreiro experiente. Samuel, ele era sacerdote, ele era juiz. Ele sabia das coisas de Deus, mas naquele momento ali, ele olhou para o irmão de Davi e falou assim: está aí o homem que Deus vai levantar como rei. E o Senhor precisa interromper Samuel. Falou assim: não, calma Samuel, eu não estou olhando a aparência, eu estou olhando o coração. Agora, entre Davi e o irmão dele, quem era o melhor guerreiro? Quem fazia guerra melhor? Quem lutava melhor nas pelejas? O irmão dele. Só que Deus não estava buscando alguém que estava somente disposto a fazer. Deus estava buscando alguém que era. Porque enquanto ninguém estava observando Davi, ele estava lá no pasto, pastoreando as ovelhas, e ele estava entoando canções para o Senhor. Enquanto ninguém estava observando ele, talvez ele desprezado na casa dele, mas quando ele tocava o instrumento dele, a presença de Deus fluía. Então nós precisamos entender que Deus, ele tem esses requerimentos. Uma das coisas que eu quero falar com você hoje é sobre o perigo de estar fazendo desqualificado. E a vantagem que tem de você estar fazendo qualificado. Esse é o assunto que eu quero trazer hoje para você. Porque embora dentro do meu coração, e aqui eu estou acompanhando um pouco o que a Priscila falou, achei muito boa a mensagem dela na semana passada, que ela falou sobre o espírito de engano, e ela falou sobre as nossas emoções. Nós somos seres emotivos, irmãos. Isso foi Deus que deu as emoções. E as mulheres, elas são seres mais emotivos ainda do que os homens, né? A irmã está rindo aqui, mas é verdade. Observe que você fala a mensagem da cruz, prega uma mensagem da cruz para uma mulher e fala que Jesus sofreu e que ele foi vilipendiado, que as mãos dele foi machucada. Na hora que você faz o apelo, meu irmão, a chance dela aceitar Jesus é muito maior, porque ela já está contrida naquilo, ela já está pensando na emoção daquela situação que Jesus passou. Quando você fala para um homem, ele já começa a questionar: mas será que isso é verdade mesmo? Onde é que está isso? Você já começa, não é verdade? Porque o homem é mais duro. E o Senhor também quebra os homens também, amém? Então nós precisamos entender que
por mais que nós temos as emoções, nós precisamos aprender a lidar com elas, tendo domínio próprio, para que não ocorra que você venha fazer algo para Deus, dentro da maior boa vontade, como a Priscila ministrou aqui na quarta-feira passada. O que Saul fez? Ele achou que estava ok o que ele estava fazendo. Ele achou que ele poderia, não, Samuel atrasou, então eu vou prestar o sacrifício, mas ele não podia, ele não estava qualificado para fazer aquilo que ele estava fazendo. E isso é uma coisa que às vezes nós pensamos assim, nossa, vou fazer. Irmão, honestamente, Deus não está tão preocupado com você fazer. Tá bom? Deus não está tão preocupado com você fazer. Por mais que a gente quer fazer, Deus está mais preocupado com você ser. Entende? E isso que é hoje a grande dificuldade nossa é entender essas coisas. Veja que, abre sua Bíblia comigo em Ezequiel 44, no versículo 10. A partir do 10, eu acredito. Deixa eu ver aqui. Tem alguém já aí? Deixa eu só achar aqui também. Tem alguém que pode ler para mim, por favor, a partir do 10? Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. É isso mesmo. Contudo, serão ministros do meu santuário, nos cargos das portas da casa, e servirão a casa. Eles degolarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante ele para lhe servir. Então aqui o Senhor está falando sobre os levitas que se afastaram dele num período que Israel estava longe dele. Só que Deus, todavia, no versículo 11, Ele permitiu que eles servissem na casa de Deus. Só que a Bíblia vai falar que eles iam servir nas portas, eles iam fazer os holocaustos. São duas classes de pessoas aqui. Quando você chega no versículo 15, vai até no versículo 15, um pouquinho à frente comigo. Então, o Senhor está falando para essa classe de levitas, eles vão poder fazer esse tipo de trabalho. Mesmo que eles se afastaram de mim, mesmo que eles pecaram contra mim, mas eles vão poder fazer esse tipo de trabalho todavia. Porém, no versículo 15, ele fala, mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se achegarão a mim para me servirem, e estarão diante de mim, para oferecer a gordura e o sangue, diz o Senhor. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. Então aqui a Bíblia está falando de duas classes de pessoas. Ela está falando de uma classe de pessoa que Deus vai allow elas para servir. Deus vai permitir elas servirem na casa de Deus, vai permitir elas fazerem alguma coisa, mas Deus não vai permitir que elas cheguem próximo dele. Já os sacerdotes que não se corromperam, a palavra do Senhor está falando, os filhos de Zadok, o Senhor fala, esse grupo, eles vão servir a mim dentro do santuário, eles vão chegar na minha presença. E aí é uma pergunta, e isso eu aprendi com o pastor Daniel, o que você quer? Você quer fazer para o povo e servir o povo, ou você quer servir diante do Senhor? E como que eu sirvo diante do Senhor? Sendo. Entende? Então, quando eu sou diante de Deus, eu passo a servir ao Senhor de uma maneira diferenciada, porque às vezes nós chegamos diante do Senhor simplesmente no automático, e o Senhor quer que você realmente seja para que você
possa se achegar a Ele. Estamos às vezes mais preocupados em servir ao homem, em fazer coisas ao homem, ou fazer algo dentro do reino de Deus, com a intenção boa no coração. A intenção é boa, você quer fazer com a intenção boa, mas Deus está falando, na realidade, o que eu gostaria mesmo, na realidade, o que eu desejo mesmo é que você sirva diante de mim, que você se apresente não ao povo, mas que você se apresente a mim. Entende isso? Que você não se preocupe com o povo, mas que você se preocupe comigo. Uma das coisas interessantes é que eu amava demais a igreja. Sempre amei a igreja. Assim, eu sempre tive um amor pela igreja, sabe? Tipo assim, a igreja. E quando o pastor Daniel assumiu a igreja, isso para mim foi um choque, foi uma coisa que eu tive que aprender, porque Deus precisou tirar de mim o amor pela igreja. Ah, irmão Douglas, pastor Douglas, você não ama mais a igreja? Não é nesse sentido que eu estou falando. É no sentido de não me preocupar tanto com a igreja. Porque quem é o pastor da igreja? É Jesus. E a igreja vai estar do jeito que Jesus quer que ela esteja. E ela vai crescer do jeito que Ele quiser que ela cresça. E ela vai diminuir também, se Ele quiser que ela diminua. Porque Ele é o pastor da igreja. Agora, o que cabe a mim como pastor? O que cabe a mim é ter um sacerdócio que me aproxima do Senhor, sem estar preocupado com as coisas da igreja. Isso eu não estou dizendo que eu não vou preocupar com a igreja, que eu não vou chegar na hora, fazer as coisas, não é isso. É no sentido de você colocar as coisas do fazer em primeiro lugar, do que as coisas de estar diante de Deus. Quem está comigo, diga amém. Então veja bem, muitas pessoas tentam fazer as coisas sem estarem qualificadas. Deus está falando, olha, esse grupo de sacerdote não está qualificado para servir diante de mim, porque eles pecaram lá atrás, eles fizeram isso que não me agrada. Todavia, eu vou permitir que eles façam alguma coisa na casa de Deus, porém, para se chegar a mim, eu quero o grupo de sacerdotes, os filhos de Zadok. Os filhos de Zadok, nesse momento aqui, eles estão qualificados a irem diante de Deus, prestar o sacrifício, adorar a Deus diante dele. E isso é muito forte. Por isso é muito bom você saber, e eu também, ter a consciência do que eu me qualifico e do que eu não me qualifico ao fazer algo para o Senhor. Porque só em caso, presta atenção, só em caso você queira fazer algo que você está desqualificado, Deus não está se agradando disso. Sabia que às vezes a gente faz coisas que Deus não pediu para você fazer? Irmão, presta atenção. Quem aqui já entrou em algum problema que você não queria entrar? Ou já falou alguma coisa fora de lugar que você não queria ter falado? Porque nós somos emotivos demais. Às vezes nós entramos em situações onde não é para entrar. Às vezes está acontecendo alguma coisa, ou com o irmão da igreja, e você ama tanto a igreja, você ama tanto os irmãos da igreja, quando você assusta, você nem perguntou a Deus, você nem perguntou nada para Deus, não consultou ao Senhor, você já está assumindo o problema do irmão ou da irmã, e Deus nunca falou para você entrar aí. E aí você entrou num local onde você estava desqualificado para entrar. Então nós precisamos entender isso, porque isso é muito importante. Olha, uma das coisas que... Dito isso, que nós estamos qualificados, ou às vezes também estamos desqualificados para alguns serviços na casa do Senhor, o que acontece? Eu preciso saber o meu chamado. Todo mundo aqui sabe o seu chamado? Tem alguém que não sabe ainda? Não tem problema se você não souber. Tem alguém que não tem certeza do seu chamado? Porque uma das coisas que a minha irmã foi corajosa, ela falou, eu não tenho certeza ainda. Continua buscando para o Senhor te dar a certeza do que Ele quer que você faça. Sabe por quê? É melhor eu não fazer e aguardar a certeza no Senhor para eu fazer correto, do que eu sair fazendo aquele monte de coisa e Deus não estava nem querendo que eu fizesse. Entende isso? Isso é muito forte. Então o que acontece, querido? Olha, eu preciso saber o meu chamado. Qual que é o seu chamado? Para que o Senhor te chamou, irmão? O Senhor te chamou para servir na porta, glória a Deus. O Senhor te chamou para poder servir auxiliando na limpeza, glória a Deus. O Senhor te chamou para ministrar, glória a Deus. O Senhor te chamou para pregar, glória a Deus. O Senhor te chamou para ser ministro de louvor, glória a Deus. Faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Quem está comigo, diga amém. Uma das coisas que eu percebo nas pessoas que querem servir a Deus é que elas não sabem o que elas estão fazendo, mas elas estão fazendo. Porque nós lidamos com Deus, com a divindade em si, como com uma certa falta de preocupação.
com uma certa falta de temor a Deus. E nós precisamos entender que Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor, Ele também é justiça, correto? Então, uma pessoa na Bíblia que eu amo muito, que eu gosto muito do exemplo dele, e gostaria de deixar aqui para você nessa noite, é João Batista. Porque João Batista, eu gosto de dizer que João Batista era um dos melhores obreiros que houve. Um dos, né? Teve vários outros bons também. Mas João Batista, ele sabia quem ele era. Começa por aqui. Eu preciso ter uma identidade dentro do reino de Deus. Dentro da igreja que eu frequento, dentro daquela comunidade onde eu estou. Sei lá no seu trabalho, por exemplo, você não tem um título lá no seu trabalho? Se eu chegar na empresa onde o Silviano trabalha e falar assim, o que o Silviano exerce? Que ele é o eletricista da obra. Porque ele exerce aquela função. Então as pessoas lá naquela empresa sabem qual é a identidade do Silviano. Não, aqui na obra o Silviano falou desse fio aqui, não adianta o Douglas Landscape chegar aqui e querer adaptar, porque não vai ter jeito. Então nós precisamos ter essa identidade também no reino de Deus. Qual é a sua função? João Batista, ele sabia quem ele era. Ponto 1. Ponto número 2. João Batista sabia o seu chamado. Ponto número 3. João Batista sabia o que ele precisava fazer. Ponto número 4. João Batista sabia o seu lugar dentro do reino de Deus. Você é Elias? Não. Você é o Cristo? Também não. Eu sou só uma voz que clama no deserto. Irmão, eu amo a humildade de João Batista, quando ele fala, olha, na verdade eu estou aqui, mas eu estou batizando com água, mas vai vir alguém que vai batizar com Espírito e com fogo. João Batista é um homem que ele fala assim, eu estou servindo aqui na igreja Bethesda aqui hoje, mas irmão, vai vir uma hora que vai tocar uma trombeta, e quando ele tocar essa trombeta, nós vamos ser arrebatados. Irmão, eu estou servindo aqui como pastor, mas o pastor local na realidade é Jesus Cristo, e ele daqui um pouco, ele vai chamar a noiva dele. João Batista é o homem que fala assim, olha, na realidade, o que está vindo aí, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. E é uma humildade tão grande, mas sabe o que eu amo nisso aqui? É porque ele sabia o local dele. Ele fala assim, não, eu estou aqui, é só para ser o precursor de Cristo. Quando ele chegar, meu ministério, eu cumpri aquilo que eu tinha que cumprir. É o que Paulo fala, eu combati um bom combate. Eu estou encerrando a carreira, mas eu estou guardando a fé. Então João Batista, ele tem essas mais qualidades do que essas 4 que eu citei, mas essas são as 4 principais que eu vejo. Sabia quem era, sabia o seu chamado, o que precisava fazer, e ele sabia o seu lugar no reino. Quando ele chegar, é necessário que eu diminua, mas ele precisa crescer. Você sabe o que João Batista está falando para a gente aqui? É que mesmo que eu esteja realizando algo no reino, mesmo que eu esteja fazendo algo na casa de Deus, ou construindo algo para Deus, é necessário, aleluia, que eu diminua e ele possa crescer. Em outras palavras, é necessário que eu não apareça, mas que o brilho de Cristo apareça em mim. Eu preciso saber se eu me qualifico ou se eu estou desqualificado. E o primeiro exemplo, como eu acabei de falar para vocês, foi Saul. Saul, ele não estava qualificado para fazer aquele sacrifício. E aí é interessante isso. Vamos caminhar comigo um pouquinho aqui, eu quero ser breve hoje. Olha como isso é interessante. No dia que o povo pediu um rei, Deus olhou lá de cima e falou assim, já sei quem vai ser. Samuel, vai lá, prepara o banquete, tem um menino aí procurando uma jumenta que está perdida. Na hora que ele chegar, leva com você o chifre do azeite, derrama sobre a cabeça dele e unge ele para rei. A Bíblia fala que de pescoço para cima não havia homem mais bonito naquela região na época. E Saul foi consagrado, irmão, para poder ser rei sobre Israel, o primeiro rei. Ele vencia guerras, lutava pelo Senhor, ele estava qualificado para ser rei. Aonde você viu na Bíblia que Saul estava qualificado para fazer sacrifício?
É isso que eu estou tentando te mostrar. Quando eu estou atuando dentro daquilo que eu sou qualificado para atuar, a bênção de Deus está repousando sobre mim. Mas quando eu saio do local onde é a minha qualificação e começo a atuar em um local espiritual onde eu não estou qualificado para atuar ali, eu estou desqualificado naquela situação, é onde as coisas começam a andar errado e aí a coisa não fica legal. E às vezes você acaba fazendo isso com a boa intenção, ou preocupado com o reino, talvez a intenção do seu coração foi até boa. A minha avó, ela tinha um dizer, ela falava de boa... deixa eu lembrar agora. Eu acho que não era só minha avó não, viu? A avó ou a mãe de vocês falava a mesma coisa. De boa intenção o inferno está cheio. E Saul, ele vai ter... Todos aqui já conhecem a história de Saul, eu não preciso me deter aqui. Às vezes as pessoas fazem as coisas, e isso aqui é uma coisa muito interessante que a Priscila falou na semana passada, a pessoa está fazendo com a boa intenção, mas ela não sabe que ela está debaixo de um espírito de engano. Ou você acha que Saul foi enganado assim, só pela astúcia dele mesmo? Você acha que ele não ouviu uma voz assim no ouvido dele, e falou assim, não, pai, Samuel está atrasado, faz o sacrifício. Olha o povo te olhando, ó. Você vai perder esse povo todo e faz o sacrifício você mesmo. Para quem não está acostumado, eu para as irmãs que nos visitando, às vezes o diabo ele fala no nosso ouvido e a gente acaba concordando com ele e executando aquilo que ele falou, e você está atuando debaixo de um espírito de engano e você não percebeu aquilo ali ainda. Por isso que uma das coisas mais importantes que eu acho dos dons, um dos mais importantes, é o discernimento de espírito. Não é verdade? Porque tem umas coisas que o inimigo fala, e isso é engraçado, porque assim, é fácil você identificar a voz do inimigo. Se você conhecer a palavra de Deus, você identifica a voz dele rapidinho. Porque ele sopra no seu ouvido algumas coisas que você sabe que não tem nada a ver com a Deus. Aquilo não tem nada de Deus ali, meu irmão. Entendeu? Você está lavando a vasilha lá na sua casa, entendeu? E com pouco você começa a ouvir uma voz e fala assim, só você que trabalha aqui nessa casa, só você que lava a vasilha, você é uma escrava aqui, ó. Esse pessoal está fazendo isso aqui, é uma escrava. É você que passa pano, é você que faz aquilo, é você que não sei o que. Você já parou para ver? Olha lá, ó, deixou a meia lá fora do lugar. Olha o sapato, ó, não prestou nem para colocar. Entendeu? Aí, irmão, aqui é para as mulheres agora. Aí você fala só uma coisa assim, olha, é verdade. Na hora que você fala isso, meu irmão, você abriu a porta que ele precisava para entrar no casamento, na casa, na relação com as crianças. E aí você vai falar assim, mas como que isso aconteceu? Eu estou servindo a Deus. Sabe como que aconteceu? Ele lançou a semente, você falou, é o quê? Concordou com ele. É complicado, não é verdade? Mas então eu preciso saber que Saul, quando ele faz aquilo ali, ele não está qualificado para fazer aquilo. Irmão, isso é uma coisa tão séria, já tem algumas semanas que o Senhor tem falado isso comigo. E a questão de virar pastor e ser consagrado a pastor parece que te dá uma responsabilidade um pouco mais, as coisas parecem que um pouco mais pesadas para a gente. E aí esse dia eu estava falando assim, eu não sei, eu estou achando que talvez eu fiz um mistake aí, não fez? Porque às vezes, querido, você começa a ver a seriedade que é lidar com as coisas de Deus. E você precisa ter esse temor dentro de você. Um homem como Davi, irmãos. Quem foi Davi? Todo mundo conhece a história de Davi aqui? Então vou ganhar. Quem foi Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Quem foi Davi? Homem que Deus chamou e ungiu ele como rei sobre Israel. Quem foi Davi? É o homem que Deus fez a aliança davídica e falou assim, olha, o seu reino não passará. Da sua raiz, Davi, vai sair aquele que vai remer o mundo inteiro. Quem foi Davi? Um homem que venceu várias batalhas em nome do Senhor. Mas foi Davi também, querido, que falou o seguinte, eu vou construir uma casa para Deus. Deus falou assim, através de Samuel, constrói uma casa. Porque vocês já estão habitando em casas de cedro, mas eu não tenho habitação, ainda estou habitando em tendas. No caso, o Senhor se referia à Arca da Aliança. Davi é o homem que prepara tudo. Davi é o homem que prepara o ouro, é o homem que prepara a madeira, que deixa tudo arrumado. Se você quiser, abre comigo 1 Crônicas 28.
Tem alguém que pode ler para mim, por favor? O microfone está aqui, Paulo. Se quiser pegar aqui. 2 e 3. Davi se pôs em pé e disse: Meus irmãos e meu povo, era meu desejo construir um templo onde a arca da aliança do Senhor, o lugar de descanso dos pés de nosso Deus, repousasse para sempre. Fiz os preparativos necessários para construí-lo. Mas Deus me disse: Você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois é homem de guerra e derramou muito sangue. Davi se pôs em pé e disse: Meus irmãos e meu povo, era meu desejo construir um templo onde a arca da aliança do Senhor, o lugar de descanso dos pés de nosso Deus, repousasse para sempre. Fiz os preparativos necessários para construí-lo. Mas Deus me disse: Você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois é homem de guerra e derramou muito sangue. Irmão, você tem ideia da noção disso que eu estou te falando hoje? O homem que estava qualificado para guerrear, qualificado para ser rei, qualificado para a aliança davídica, está aqui, ó, qualificado para ter um reinado que nunca vai terminar, qualificado para da geração dele, da raiz dele, vir Jesus Cristo, o Nazareno. Ele se levanta diante da congregação e fala: olha, o desejo do meu coração é edificar uma casa de repouso para a arca da aliança, para a presença de Deus. Eu preparei tudo. Irmão, você tem ideia disso aqui que eu estou te falando? Eu fiz tudo. Leide, o que eu estou falando, o que era para fazer, eu fiz. O ouro que era para coletar, eu coletei. A madeira que era para poder preparar, eu fiz tudo. Só que o Senhor chegou para ele e falou assim: Davi, para erguer o templo, você está desqualificado, porque tem sangue na sua mão. Qualificado para ser um guerreiro e para vencer lutas pelo Senhor, mas para erguer o templo, você está desqualificado por causa do sangue que está nas suas mãos. Eu imagino que Deus, quando olha do céu e olha para as mãos de Davi, ele vê uma mão ensanguentada, e porque o sangue clama e o sangue tem vida, ele fala: Davi, tem muito clamor nas suas mãos, tem muito sangue clamando, porque tu és um homem de guerra, Davi, e por causa do sangue na sua mão, ele te desqualifica. É por isso que eu estou te falando que às vezes é melhor ser do que fazer. Porque, irmão, vamos ser honestos aqui, todos nós que conhecemos a história de Davi, quem de nós diria que Deus rejeitaria Davi para construir o templo? Homem segundo o coração de Deus, verdade, mas para construir o santuário, o local onde a minha presença vai habitar, tem muito sangue na sua mão. Quem está comigo, diga amém. Nós precisamos entender que as coisas do Senhor são santas, as coisas do Senhor são verdadeiras. Deus, Ele é santo, e às vezes falar de santidade nessa época que nós vivemos parece até uma coisa um pouco mais brega, não é verdade? Quase nenhuma igreja fala muito sobre isso mais, mas precisamos entender que Deus, Ele é santo. E para eu fazer algo para Ele, eu preciso primeiro saber se eu estou qualificado para fazer aquilo. Só para evitar que você infrinja mesmo? Infrinja. Como é que é? Infringir. É isso mesmo? Isso. Eu falei certo? É isso mesmo. É que tem uns professores que eu tenho que perguntar aos universitários, né, irmão? Só para você não infringir a santidade de Deus. Entende? Por quê? É para você não tocar de forma errada na santidade de Deus. Eu estava tentando achar a volta para dar, mas ela não estava. Você já viu quando você começa a... Você não aprendeu o inglês direito, o português você está esquecendo, e o espanhol você se esbarra nele? Essa é a minha situação hoje. Irmãos, Deus falou: olha, Davi, vai nascer um filho de você. Lá em 2 Samuel 7, 12, 14, eu falei assim: olha,
vai nascer um de você. E esse seu descendente, ele pode erguer o templo. Ele vai ser um homem de paz. Entende isso? Para erguer algo para o Senhor, você tem que estar em paz. Irmão, deixa eu te dar uma dica aqui. Só em caso você estiver indo fazer algo, mas o seu coração não está em paz, dá um passo para trás. Respira, igual a irmã falou ali agora. Respira. E pede ao Senhor para poder falar ao seu coração. Quem está comigo, diga amém. A pergunta que eu tenho para você hoje é: o que é que tem nas suas mãos, se o Senhor olhar as suas mãos hoje? Tem algo nas suas mãos que te desqualifica ou te qualifica para construir algo para o Senhor? Embora queremos construir algo para Deus, precisamos ter certeza que estamos qualificados para fazê-lo. Uma das coisas muito interessantes é que o dom sempre funciona. Fala para a pessoa do seu lado: o dom sempre funciona. Eu coloquei a referência aqui, mas eu acho que eu acabei colocando errado. Eu acho que está Coríntios. Bom, anyways. A Bíblia fala que o chamado e o dom de Deus são irrevogáveis. Tá bom? Sabe qual que era uma coisa que eu tinha muita dificuldade? Acho que é 1 Coríntios 11, 29, se eu não estiver errado. Deixa eu achar. O pessoal lá atrás está olhando aí. Eu anotei, mas eu acho que na hora que eu imprimi. Não é não? Pastor Priscila, encontra para mim e me fala assim que você puder. Tá bom? Help me out. A pastora Priscila vai encontrar para nós. Mas o seu dom, ele sempre vai funcionar. Então agora presta atenção comigo aqui. A pessoa já tem o dom, então ela já está apta ao quê? A fazer. Então ela já está fazendo, ela já está qualificada. O dom às vezes nos qualifica para fazer. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo assim, muito interessante para vocês. Quero dar uma boa notícia para vocês. O pastor Douglas agora está aprendendo a bater palma. E eu já estou conseguindo a ouvir os instrumentos separadamente. Aí, tá vendo? Ficou aqui, saiu só assim, ó, Romanos 29. Por isso que Romanos 11, 29. Romanos 11, 29. Pode checar aí, por favor. Ele mandou? Thank you, pastor. Quando eu imprimi aqui, saiu só Romanos 11, 29. Então, os dons, eles são irrevogáveis. Você vai funcionar naquele dom que o Senhor te deu. Todos estão aí? Diz assim, ó, porque os dons e a vocação de Deus, ou o chamado de Deus em algumas traduções, são irrevogáveis. Ou seja, quando você tem um dom, você já está basicamente qualificado para fazer e atuar naquela área, correto? Porque você já tem o dom. Só que o grande perigo é justamente aí. Porque você já sabe fazer. Não é verdade? Irmão, tem irmão aqui que se soltar um microfone na mão dele, o irmão canta que é uma beleza. Prega que é uma beleza, faz que é uma beleza, ora que é uma beleza, sabe? Só que a questão que eu estou perguntando é se você está atuando só pelo dom ou se você está sendo aquilo que o Senhor quer que você seja. Uma das coisas interessantes é que muitas das vezes nós pensamos que só porque eu tenho o dom eu já estou qualificado. Entendeu? Eu já tenho o dom. Eu já sei fazer. Uma das coisas que eu realmente tinha muita dificuldade no início da minha caminhada, quando eu sabia que alguém estava fazendo alguma coisa errada,
E quando a pessoa subia no púlpito, era uma bênção. Eu tinha uma dificuldade extrema com isso, irmão. Às vezes você sabia o testemunho da pessoa lá fora e não era algo legal, mas aí ela subia no púlpito e aí pregava e pregava bem. E cantava bem. Não, sim, aí nós vamos... Aí nós vamos ter que entrar para outro lado. Uhum. Sim, mas eu estou dizendo assim, isso aí não é nem numa questão de como é que eu te explico aqui? Deixa eu achar a palavra certinha aqui. Nem sempre você sabe quando a pessoa se corrompeu, entende? Deixa eu te dar um exemplo simples assim, ó. Supondo que eu tenho um obreiro aqui e ele está no púlpito todos os dias, correto? E a igreja toda sabe que ele está no púlpito e que ele louva ao Senhor. Só que esse obreiro, vamos supor que ele passa a se prostituir, correto? Aí ele está se prostituindo. Só que ele se prostitui com alguém e causa um adultério e todo mundo da cidade fica sabendo, correto? E chega até mim que sou pastor. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que chamar ele, colocar ele em disciplina, afastar ele, correto? Porque chegou ao meu conhecimento, ou então, no meu período de oração, Deus me revelou algo diferente, né? Eu me lembro de uma vez que Deus mostrou para Priscila um pecado no altar e não mostrou quem era, mas a gente sabia que a gente começou a orar sobre aquilo, até que depois aquilo veio à tona, correto? Mas e nesse caso específico, eu fiquei sabendo, ou aquilo que a pessoa fez ficou, né, divulgou para todo mundo e tal. Mas agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quando eu chamei aquele obreiro para poder subir ao altar, ele estava na bênção. Ele estava com a vida no altar, correto? Então, quando ele começou a sair dali, não é sempre que você sabe no momento. E uma das coisas interessantes é isso, porque as pessoas não se quebram de uma vez só. Você sabia disso? As pessoas se quebram aos poucos. Quando aconteceu aí o negócio da prostituição que eu te falei, aí já estava tudo... Deus expôs aquela questão. Então tem duas situações assim. Às vezes a pessoa está ali, entendeu? Mas a vida dela não está no altar, correto? Mas quando o pastor chamou, quando o pastor colocou para poder fazer, a pessoa estava com a vida correta, entendeu? O correto, irmão, é se você estiver com a sua vida fora do altar, comunique o pastor. O correto é você chegar e falar assim: olha, pastor, não estou tendo condições, aconteceram situações aqui comigo, confessa o seu pecado, sente no banco, espera a sua cura acontecer, tudo beleza, correto? Infelizmente, algumas pessoas insistem, entendeu? E aí é onde gera o problema, correto? Porque a pessoa às vezes tem um testemunho ruim lá fora, o pastor dela não está sabendo, correto? E aí às vezes vai assim: mas como o seu argumento, né? O pastor, não foi o pastor que chamou? Então deixa eu te falar uma coisa, tem vezes que o Senhor revela e tem vezes que o Senhor expõe. Calma lá, e tem vezes que Deus está tendo misericórdia dela. Às vezes a pessoa falha, Deus tem misericórdia, falha, Deus tem misericórdia, falha, Deus tem misericórdia, e Deus está esperando ela entrar lá no quarto dela de oração, se arrepender diante de Deus e Deus curar e sarar ela, correto? Só que aí tem casos que a pessoa nunca faz isso. E aí Deus nunca tem a oportunidade de sarar ela. Aí o que Deus faz? Expõe. Na verdade não é a intenção de Deus, presta atenção, não é a intenção de Deus expor ninguém, tá, queridos? Não é essa a intenção de Deus. Mas todas as vezes quando você vê algum tipo de escândalo, alguma coisa acontecendo, você sempre pensa nisso aqui: Deus teve misericórdia até o último momento. E a pessoa não se arrependeu, entendeu? Aí Deus precisa expor, porque Deus vai limpar o santuário, amém? Deu para entender? Então, anyways, voltando aqui, o que aconteceu é o seguinte, porque o dom, ele sempre vai funcionar. O dom sempre vai funcionar. E é um perigo você andar e ficar sempre baseado nos seus dons. Porque você pode estar atuando apenas no dom, pensando que Deus está te qualificando, Deus está te aprovando naquilo que você está fazendo, e não está.
Entendeu? Por isso é importante. Veja bem, vamos para Davi de novo. O que Davi fez? Davi, ele pegou e falou assim, olha, eu vou trazer a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representa o quê? Presença de Deus. Vamos lá, galera. Presença de Deus. E aí o que acontece? Ele falou, vou fazer o seguinte, vou pegar um carro novo, vou pegar os bois novos, vou colocar e vou levar a arca, vou fazer a Arca da Aliança subir para a cidade de Jerusalém. A intenção era boa? Ele era rei, correto? Ele era levita, louvava o Senhor, tocava, instrumentista. Só que existia um princípio, a arca tinha uma forma que ela precisava ser transportada. E ele não seguiu esse princípio. Aí a Bíblia vai falar que chegando em determinado local, está lá em Crônicas 13, 9, a Bíblia vai falar que os bois tropeçaram. E Uzá, para não deixar a arca cair, ele tocou nela. E ele foi fulminado, ele morreu. Por que ele morreu? Porque ele tocou em algo sagrado. Não era para estar sendo feito daquele jeito. Não era para poder fazer daquela maneira. E aí o que acontece? Davi, por mais que ele estava cheio de boas intenções, ele estava desqualificado para fazer o transporte da arca daquela maneira. Porque a arca não era para ser transportada daquele jeito. Os bois não estavam qualificados para transportar a arca. Os carros novos não estavam qualificados para transportar a presença de Deus. Só que ela tinha que ser transportada como? Em varais, nos ombros dos levitas, dos coatitas justamente. Então o que eu estou tentando te dizer é que às vezes você pode estar querendo fazer algo e a sua intenção é boa, como a irmã Priscila pregou aqui na última quarta-feira, e a vontade que você tem é grande, você está ali, mas só que, olha, Deus pode, presta atenção, isso aqui é muito sério, Deus pode te qualificar para algumas coisas e te desqualificar para outras. Essa é a mensagem que eu quero trazer essa noite. Você pode estar qualificado para fazer alguma coisa na casa do Senhor, para agir de determinada maneira, para poder fazer aquilo, mas para outra coisa, todo mundo talvez fale, não, mas Davi é o rei, ele foi ungido, é homem segundo o coração de Deus, mas Deus falou, eu não quero que você constrói o templo. Quer discutir? Pergunta para Deus aí. Falei assim, mas por quê? Senhor, não tem muito sangue na sua mão. Entende o que eu estou querendo dizer para você? Ele fala, não, vou levar. Aí Davi fala, não, então, já que aconteceu isso, Uzá morreu, Davi fica muito triste. A arca vai ficar 3 meses na casa de Obed-edom. Obed-edom é abençoado aquele tempo que está ali. E daí, Davi vai estudar um pouquinho. E vai falar, olha, deixa eu dar uma lida aí. E ele vai entender que existe uma maneira correta de fazer. E quando ele faz da maneira correta, o Senhor qualifica aquilo que ele estava fazendo, amém? Queridos, a mensagem dessa noite é muito simples. E eu já dei essa volta toda, não precisa mais ficar aqui mais tempo. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é, o que hoje te desqualifica para fazer o que o seu coração tem desejo de fazer para Deus? A outra pergunta que eu tenho para você é, nas coisas que você já está qualificado, quer dizer, não é bem uma pergunta, é uma afirmação, nas coisas que você já está qualificado para fazer para o Senhor, você não precisa se preocupar com elas, porque você já está qualificado. Agora, as coisas que eu não estou qualificado, que eu estou desqualificado, são as áreas que o Senhor quer me libertar. Aonde eu não me qualifico, aonde está desqualificado, aonde você dobra o joelho e fala, opa, aí ainda tem que limpar, aí ainda tem que mudar, essa área sua aqui ainda não chegou no lugar,
porque talvez, embora você pensar, o irmão ministra, o irmão faz aquilo, irmão, todos nós estamos em um processo de limpeza, um processo de santificação. O Senhor está nos mudando e sempre o Senhor vai revelar algo ao seu respeito, sempre o Senhor vai te mostrar algo que precisa ser mudado. A Bíblia, ela é um espelho. Todas as vezes que você lê a palavra do Senhor, ela te confronta. Então, as áreas aonde você está desqualificado é exatamente as áreas que o Senhor quer te libertar para poder te qualificar. Só que nós não queremos lidar com essas áreas, nós queremos atuar só naquilo que eu já estou qualificado. Isso aqui eu já estou pronto, isso aqui eu já sei fazer, isso aqui eu já tenho dom, isso aqui eu já opero nisso aqui, isso aqui eu sei como que faz. Mas cuidado, talvez Davi era um homem que entendia muito de construção. Eu acredito que ele entendia, porque ele separou todos os materiais. Só que Davi não sabia que ele não estava qualificado para erguer o templo. Entende o que eu quero dizer para você? Existem situações na nossa vida que nós precisamos realmente perguntar ao Senhor, aonde eu não estou me qualificando? E hoje é uma noite que nós precisamos fazer uma reflexão, porque hoje em dia eu percebo 3 coisas de extrema importância que nós precisamos ter. A primeira coisa é o discernimento de espírito. 1 Coríntios 12, 10. É onde eu penso que, e isso aqui é eu que estou dizendo, tá, querido? Por uma avaliação de observação minha mesmo. Eu observo que nós pedimos tantas coisas ao Senhor, mas nós precisamos realmente orar e falar: Senhor, eu preciso do seu discernimento. Eu não quero ferir a sua santidade. Eu não quero fazer algo pensando estar qualificado, quando na realidade eu estou desqualificado para aquilo ali. Eu preciso também, o segundo ponto, domínio próprio, Gálatas 5, 23. Irmão, você sabe o porquê que as pessoas fazem as coisas sem estarem qualificadas? Porque não existe domínio próprio. Quando você tem domínio próprio, quando você consegue segurar você, quando você consegue dominar você, e você percebe que você não está qualificado para aquilo ali, o que você faz? Vou parar aqui. Mas quando você vai em frente é porque te falta domínio próprio. Uma das coisas que eu acho interessante é que, se você conseguir, irmão, se você conseguir dominar você já conseguiu fazer algo fenomenal para a sua atuação no reino de Deus. Porque é uma das coisas que eu observo que realmente existe muita dificuldade no domínio próprio. E o ponto número 3, como eu disse para você, eu encerro minha mensagem dizendo: percebo hoje 3 coisas de extrema importância no reino de Deus. Número 1, discernimento de espírito. Número 2, domínio próprio. E o número 3, obediência ao Senhor. Eu encerro minha mensagem dizendo para você que queremos fazer, mas às vezes não queremos obedecer. Queremos executar e queremos dar conselhos e queremos, fazer um monte de coisa para Deus. E nada de errado com a sua vontade, mas se você obedecer ao Senhor, se você tiver domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo, se você tiver o discernimento das coisas, provavelmente você vai conseguir fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. E deixa eu terminar minha mensagem dizendo para você: quando você faz algo que o Senhor te qualificou para fazer, que o Senhor te abençoou para fazer, que o Senhor confirmou que é para você fazer, que o Senhor carimbou aquilo que você está fazendo, as coisas acontecem, os milagres acontecem, pessoas são curadas, vidas são transformadas, porque Deus te qualificou para aquilo ali. O seu reinado prospera, o seu ministério prospera, o casamento vai em dia, a casa está organizada, os filhos estão dentro de uma doutrina ali, de um ensinamento dentro da sua casa, as coisas se organizam. Presta atenção nisso aqui. Quando eu obedeço a Deus, quando eu tenho domínio próprio, quando eu tenho discernimento do Espírito e os outros dons também, o mundo físico, ele é obrigado a se ajustar. Ele tem que se ajustar. Então, querido, olha, mais importante do que você fazer aquele monte de coisa na casa do Senhor, é ter a sua casa organizada, é ter os seus filhos sendo bem ensinados, é ter as suas coisas em dias,
Mais importante do que fazer, é você ter um bom testemunho lá fora, é você ser um bom pagador, é você andar honesto com os seus negócios, é você pagar suas contas em dias, é você, se não puder pagar em dia, dar pelo menos satisfação. Mais importante do que fazer é você ser, porque só em casa a trombeta tocar e você estiver fazendo, mas não sendo, aí você vai ter que resolver um problema que talvez não vai dar tempo de você resolver. Vem para frente, por favor.